Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Ser Forte e Corajoso. Que tipo de mentalidade nós devemos ter enquanto guardamos nossa fé e trabalhamos para o Evangelho? Nos 66 livros da Bíblia, nós podemos ver que Deus sempre dá algumas palavras a seus grandes obreiros em cada época. Ser forte e corajoso. Eu te ajudarei. Eu estarei contigo. Deus, que administra todo o universo, está ajudando nossa obra do Evangelho. Então, nós devemos crer absolutamente que a obra do Evangelho será cumprida. Enquanto a obra do Evangelho progride, nós podemos encontrar muitas dificuldades, como a falta de obreiros do Evangelho. Contudo, Deus diz, afinal, eu não estou te ajudando? Deus criou a Terra e todo o universo. Deus está administrando tudo. Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele nos pede para pregar. Não é para Ele desfrutar vendo seus amados filhos trabalharem pesadamente. Deve haver uma determinada razão para precisarmos trabalhar duro para o Evangelho. Um agricultor pode pensar, se eu pudesse apenas controlar o sol e a chuva, eu teria um bom ano. Na verdade, Deus envia tufões e fortes ventos de tempos em tempos, a fim de fortalecer as raízes para que bons frutos possam nascer. Essas coisas que parecem não ajudar o agricultor são absolutamente necessárias para se ter um ano rico. Da mesma maneira, quando Deus coloca dificuldades, perigos e obstáculos diante de nós, Ele sempre pensa, eu estou contigo. Não temas. Sempre tenha fé firme. Seja muito corajoso. Eu estarei contigo. Você será bem-sucedido. No processo, as coisas tendem a ser impossíveis. Os oponentes parecem mais poderosos do que nós e parecem ter mais condições favoráveis do que nós. Na verdade, Deus está sempre conosco. É por isso que tudo o que acontece na Terra, que é como um pequeno grão de pó, não é nada para Deus, que administra o vasto universo. Ainda que alguém tenha a maior autoridade e o maior poder sobre toda a Terra, ele não é nada para o Pai e a Mãe Celestiais, que administram todo o universo, com o poder majestoso e autoridade, certo? É por isso que Deus diz, não se preocupe, eu não estou contigo, eu estarei sempre contigo, até a consumação do século. Quando Deus nos encoraja, Ele diz, seja corajoso, tenha uma fé firme. Deus diz que precisamos ter tal mentalidade enquanto realizamos a missão de salvar o mundo. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei o quê? Fazei discípulos. Em outras palavras, ensine-os, certo? Vá por todas as nações e fazei discípulos e ensine-os. Então, tornem-se professores e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Nós lemos esses versículos dezenas e centenas de vezes. Deus quer salvar a humanidade através de nós. Enquanto nós realizamos essa missão, Deus nos vê e diz: ok, agora você é qualificado. A Terra é um planeta muito pequeno, não é nada no universo. Deus confiou a obra que Ele pode fazer instantaneamente a nós, que somos tímidos, frágeis, fracos, medrosos e falhos em muitos aspectos. Isso mostra que deve haver uma determinada razão para termos de realizá-la. Deus diz que tudo isso é por nós. Sendo assim, devemos compreender que a missão é dada a nós para a nossa salvação e devemos pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Então, enquanto carregamos a missão, que tipo de fé e mentalidade devemos ter? Deus deu as mesmas palavras a Josué, Salomão e Paulo. Sempre que Deus falava a nossos antepassados da fé, ou quando eles enfrentavam dificuldades e problemas, Deus dizia: sê forte e muito corajoso. Eu te ajudarei. Não esqueça que estou contigo. Deus sempre abria o caminho para eles resolverem os problemas. No processo, seus oponentes pareciam poderosos. Depois que os 12 espiões espiaram a cidade de Jericó, eles disseram: nós parecíamos como gafanhotos, enquanto eles eram como homens. Aos olhos deles, seus oponentes eram de grande estatura e tinham construções fortes. Parecia que seus inimigos certamente venceriam assim que eles lutassem. Os israelitas estavam totalmente desencorajados. Contudo, o que Josué e Caleb disseram? Não, nós não perderemos. Eles podem ser um pouco maiores do que nós, mas não temos Deus conosco? Deus está sempre conosco. Nós os devoraremos. Eles são como o pão. Não importa quão difícil e preocupante seja a situação em que nos encontramos, quando pregamos o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, em obediência à palavra de Deus. Nós nunca devemos nos esquecer de Deus. Aqueles que se esquecem de Deus tendem a focar na situação atual. E quando focam na situação, seus oponentes parecem maiores e mais poderosos. É por isso que Deus nos diz para pensar em Deus, em qualquer situação. Deus diz: não estou contigo? Eu te ajudarei. Aquele que governa todo o universo, bem como a terra, é Deus, seu pai e sua mãe. Deus repetidamente nos pede para não nos esquecermos desse fato. Deus disse a Josué: sê forte e corajoso. Nós devemos ter fé firme e coragem para ir adiante e conquistar Canaã. E se considerarmos o oponente gigante e nos menosprezarmos? E se enxergarmos a situação como se Deus não existisse? Por que não podemos fazer isso? Porque as coisas são sempre ruins? Hoje, eu preguei durante todo o dia, mas ninguém me recebeu bem. Nós não devemos ficar desencorajados facilmente dessa forma. Deus disse: eu te ajudarei. Não se preocupe com nada. Deus disse repetidamente: sê forte e corajoso. Vejamos o livro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio,
o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê o quê? Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê o quê? Sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus disse repetidamente, sê forte e corajoso, e prometeu, se você tiver uma forte fé e coragem, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Eu te guiarei para a prosperidade. Josué e os israelitas viveram no deserto por 40 anos. Eles não tinham armas especiais ou instrumentos para vencer uma guerra, como o inimigo, porque eles tinham que continuar vagando. Do contrário, o inimigo estava completamente preparado para proteger seu território. Assim, quando os israelitas estavam prestes a lutar, eles pareciam como crianças, enquanto os inimigos, como adultos. Os israelitas não podiam evitar de sentir a diferença de força. Mas Deus dizia a Josué constantemente, ninguém poderá ficar contra ti. Isso não era porque Josué era poderoso ou maravilhoso, e sim porque quem estava com ele? Deus. Deus estava sempre com ele. Foi por isso que Deus disse repetidamente, sê forte e muito corajoso. Josué sempre dependeu dessas palavras de Deus e finalmente cumpriu a grande obra de conquistar a terra de Canaã. A fim de fazer Josué completar a tarefa de conquistar Canaã, Deus fez um pedido a Moisés também. Você deve tornar Josué em um homem forte. Ensine-o a ter grande coragem. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 6. Sede fortes e corajosos. Não, o quê? Não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, sê forte e, o quê? Corajoso. A mesma lição foi dada constantemente a Josué. Deus pediu a Moisés que dissesse a Josué para ser forte e corajoso para conquistar Canaã. Além disso, Deus mesmo encorajou Josué no livro de Josué, capítulo 1. Vejamos o versículo 7 novamente. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Não temas, não te atemorizes. Sê forte, sê corajoso. As mesmas palavras foram dadas novamente no livro de Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 1. Vejamos que isso é um pedido de Deus. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes, sou, hoje, da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações. De diante de ti, tu as possuirás.
Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então, com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. O Senhor fez um pedido a Moisés. Moisés estava completamente ciente de que ele não poderia entrar na terra de Canaã. Então, ele fez um pedido a Josué: não temas, sê forte, sê corajoso, Deus estará sempre contigo. Pessoal, nossa missão nesta última época é a missão de Josué. Dia após dia, esse evangelho está se difundindo em Samaria e até aos confins da terra. Enquanto pregamos, nós encontramos diferentes tipos de pessoas. Algumas não ouvem, ainda que ouçam a palavra. Algumas não têm interesse na palavra. E outras querem conhecer a verdade com atenção. Nessas circunstâncias, ainda que ninguém nos ouça, nós não devemos nos sentir desapontados ou desencorajados. Deus sabe tudo isso. Então o que Ele diz? Sê forte e corajoso. Mesmo que algumas pessoas apenas passem por vocês, não desistam de pregar a outra pessoa. Mas entreguem o evangelho a outrem que vocês encontrarem em Samaria e nos confins da terra. Às vezes, nós podemos ficar frustrados, desistir ou desencorajados. Nós, que fomos confiados com a missão de Josué, devemos tornar nossa fé tão forte como a de Josué. Nós devemos ter a fé de Josué que disse: nós os devoraremos. Como Deus disse, nós devemos ser fortes e corajosos. Além disso, nós nunca devemos nos esquecer que Deus estará sempre conosco. Assim como Josué conquistou os territórios que Deus prometeu dar, um por um, ao travar as batalhas, nós devemos salvar as almas, uma após a outra, nas batalhas espirituais. Satanás nunca as deixa passar facilmente, dizendo: leve-as livremente. Dentre as almas, algumas agonizam se creem em Deus ou não, e algumas não têm interesse em nada. Há vários tipos de pessoas. É por isso que nós estamos ajudando-as agora a se arrependerem. Contudo, a situação não é fácil. Nós somos aptos a ficar desencorajados. Então, Deus continua nos pedindo para sermos fortes e corajosos. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, e no livro de Josué, capítulo 1. Vejamos o livro de Josué, capítulo 10. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 22. Depois, disse Josué: abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis. O rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então, Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Através dessa batalha física, Deus nos permite ver, de antemão, como será a guerra espiritual nesta época. Não foi nada fácil conquistar a terra de Canaã. Algumas pessoas se opuseram à guerra, ficando contra eles. E algumas pessoas tentaram impedir os israelitas de entrar em Canaã.
Vencendo todas essas dificuldades, Deus permitiu-lhes obter a terra conforme Ele prometeu. Hoje, nossas circunstâncias são as mesmas. Foi-nos dito para difundir o Evangelho aos 7 bilhões de pessoas do mundo. Quão bom seria se as pessoas apenas obedecessem à palavra de Deus, dizendo amém? Se eles se arrependerem de seus pecados imediatamente, nossa missão se cumprirá facilmente. Mas a realidade é diferente. Guerras espirituais devem ocorrer. Nós estamos fazendo esforços para entregar a palavra de Deus a eles. Mas eles ficam contra a palavra por causa de seus conhecimentos mundanos. Eles estão propensos a se oporem a nós. Apesar disso, Deus faz suas almas desistirem e se arrependerem. Aqueles que não queriam ouvir no início, mudam suas mentalidades e começam a estudar a palavra de Deus, ficando conectado a outro membro. Agora, eu entendo que deve existir o pai e também a mãe, como todos os sistemas da Terra mostram. Os sistemas celestiais devem ser iguais. Se alguém é destinado a ser salvo, mas se ele foge, este será posto em contato conosco novamente, mesmo através de outros membros, e finalmente será guiado a Deus. Portanto, nós nunca devemos desistir, nem temer. Quem nos enviou? Já que Deus nos enviou, estamos trabalhando agora. Vocês não concordam? Nós precisamos ter orgulho deste fato. Vamos crer firmemente que nós fomos enviados por Deus e que Deus está guiando toda essa obra diante de nós. Ser forte e corajoso. Deus disse isso, não apenas nos dias de Josué, mas também no reinado dos reis. Deus deu a mesma mensagem a Davi e a Salomão. Quando nós, povo celestial, tivermos essa mentalidade, o Evangelho se difundirá em Samaria e até aos confins da terra. Se nós apenas olhamos para as circunstâncias e tememos, dizendo, eles parecem como homens, mas nós parecemos como gafanhotos, então, nós dificilmente poderemos dizer duramente como Josué, nós os devoraremos. Como Josué tinha tal firme fé, Deus colocou o inimigo aos seus pés, certo? Vejamos o primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Ao pedir a Salomão que construísse o templo de Deus, Davi pediu a seu filho que guardasse isso em sua mente. Vejamos o capítulo 28, o versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Onde se encontra na Bíblia palavras iguais a essas? No livro de Josué, capítulo 1, e no livro de Deuteronômio, capítulo 31, tem as mesmas palavras. Deus enfatiza isso repetidamente. Há muitos obstáculos e dificuldades em prosseguir com a obra do Evangelho. O Deus deste século, Satanás, o governador do reino dos ares, não abre o caminho para fazermos a obra do Evangelho facilmente. Contudo, quando perseveramos até o fim e seguimos adiante segundo a vontade de Deus, Deus abre todos os caminhos para nós. Se nós nos esquecemos de Deus, chegamos a temer. Quando nos esquecemos de Deus, todas as coisas ficam emaranhadas e complicadas. Mas nós temos Deus, e Deus nos ajuda. Por isso, Ele nos disse para sermos corajosos. Não temer. Quando implantamos essa fé, nós podemos encontrar um caminho em tudo. Deus abrirá o caminho à nossa frente, e nós não sentiremos a situação escura e nublada. Davi sempre disse a Salomão, a construção do templo de Deus
não é uma obra pequena. Como não é igual a construir uma casa neste mundo, ele disse: não temas, sê forte e corajoso em fazer essa obra. Deus estará contigo e te ajudará até que toda a obra acabe. Nós devemos depender da promessa do Pai e da Mãe, de que eles sempre nos ajudam. Quando nós enfrentamos dificuldades, quando não encontramos nenhum caminho para ir, apesar de nossos grandes esforços, o que precisamos fazer para obter ajuda? Nós precisamos orar. Jesus disse: isso só pode ser feito através de oração. Já que a obra do Evangelho não é fácil, Jesus disse algumas palavras a respeito, quando ele veio à Terra 2000 anos atrás. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 31. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. O quê? Eu venci o mundo. Ele quis dizer: Deus, que venceu o mundo, está contigo. Assim, seu impedimento não pode ser um grande problema. Todos se prostrarão diante de ti. Neste sentido, Jesus disse: neste mundo, vocês terão problema, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando nos tornarmos corajosos, tendo esta fé, o que Satanás fará? Já que Deus venceu o mundo, se Satanás vê Deus mostrando seu poder, ele não pode mais deter as pessoas e as deixa ir. Então a palavra de Deus começa a trabalhar em seus corações. Antes, elas nunca podiam aceitar a palavra de Deus. No mundo espiritual, Satanás nos vê vagando. Se eu falar isso a meu amigo, ele escutará ou não? E se ele pensar que eu sou estranho? A fim de salvar uma alma, nós devemos ter fé absoluta. Se nós colocarmos o pensamento de que isso também pode falhar à frente da palavra de Deus, Satanás certamente aparecerá diante de nós como um grande problema. Deus governa todo o universo e vence o mundo. Deus, Todo-Poderoso, nos enviou para salvar as almas. Se nós dependermos do poder de Deus, não temeremos ninguém. Se nós difundirmos a palavra de Deus corajosamente, Satanás nos deixará. Como nós estamos vivendo em um mundo físico, nós frequentemente esquecemos a razão pela qual Deus nos disse isso no mundo espiritual. Se nós começarmos algo com um pensamento negativo, nunca poderá ser feito. Nunca. Deus disse: sê forte e corajoso. Então, ninguém ficará contra você. Eu darei a ti todo lugar que o teu pé pisar. Não devemos pensar, porque Deus disse isso? Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda, o quê? Com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Assim, o Evangelho foi pregado a muitas pessoas em toda a cidade de Jerusalém e até as nações gentias. Que palavra sempre acompanhou a pregação da igreja primitiva? Coragem. A palavra da pregação de Deus sempre requereu coragem. O que nós estamos fazendo agora não é uma obra física, e sim espiritual.
Nós estamos travando uma guerra espiritual contra Satanás sobre salvar uma alma ou não. Atletas dizem que podem prever o momento do jogo apenas por olhar os olhos dos seus oponentes. Então, o que Deus disse? Ser forte e corajoso. Somente então, nós podemos guiar as pessoas para Deus e para a salvação, uma após a outra. Certo? Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandones sua confiança. Isso significa que nós devemos ser corajosos, certo? Que resultado isso traz? A Bíblia diz, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem fará o quê? Virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Assim, a Bíblia nos diz para não jogar fora a nossa confiança. Nós estamos agora vivendo nesta terra porque temos uma missão. Para aqueles cuja missão foi encerrada, Deus leva todos ao céu, independentemente de sua idade. Contudo, ainda estamos vivendo aqui na terra, respirando e comendo. Esse fato nos mostra que temos uma missão. Aqueles que não têm uma missão não podem viver nesta terra. Todos têm uma missão. Nossa missão é guiar corajosamente as pobres almas, que estão destinadas à morte eterna, ao reino da vida, libertando-as da lei da morte. Deus nos mandou realizar esse grande trabalho. Vá até aos confins da terra, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós, povo de Sião, nunca devemos nos esquecer dessa missão. Nós examinamos a vontade de Deus através da Bíblia. Sendo assim, vamos pregar a todas as pessoas, nossos vizinhos, amigos, parentes, colegas e outros conhecidos, dentro ou fora do nosso país. Nós devemos poder dizer, pai e mãe, estamos pregando com absoluta fé em vocês. Assim, não haverá inimigo diante de nós. Eu peço a todos vocês que tenham tal fé firme e corajosa para cumprir a obra do último Evangelho, dependendo de Deus completamente. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.